Tela preta, voz em off. Bom, então eu vou começar me descrevendo, também fisicamente, né? Que eu sou uma mulher de pele clara, mas com sangue bem mestiço, né? Como todo brasileiro. É que o filho acordou. O cabelo liso, castanho escuro na altura dos ombros. Eu tenho uma bisavó indígena que dizem que eu sou muito parecida com ela, então não sei se tem esse cabelo liso, eu acho que é dela, dos indígenas. Os olhos castanhos escuros, o nariz afinalado, nem grande nem pequeno, boca pequena. Estou usando uma faixa no cabelo, um vestido preto. E eu estou no quarto do meu filho, do Iago, porque aqui tem a melhor luz. Tem uma janelona aqui que vem uma claridade boa. No centro da tela surge um pequeno círculo que se expande, revelando a imagem de uma trilha de chão de terra cercada por árvores e vegetação. A imagem segue pela trilha. Sobre essa imagem aparece escrito em Tocar Danças, com Moira Braga. A seguir, Moira, que aparece da altura do peito para cima. Eu tenho uma deficiência visual que é uma doença congênita, chamada Stargardt. É uma doença degenerativa da retina. A gente descobriu isso na minha infância. Eu nasci no Rio, né? Mas a família do meu pai é daqui e da minha mãe é de Leopoldina, no interior de Minas. E aí a gente se mudou para Leopoldina quando eu tinha 7 anos. E daí eu passei essa infância e adolescência em Leopoldina, numa cidade pequena, e com muita e sempre fui assim muito, sempre gostei de contar história, sempre era aquela assim, sabe, a que se destacava por contar história, por contar piada, por fazer gracinha, por organizar eventos, né, entre as crianças, vamos fazer a peça, vamos fazer um desfile, vamos fazer não sei o quê. E eu tinha essa coisa assim da desejo, né, de estar em criação, assim, ainda sem ter muita consciência, né, disso. E aí lá eu fui estudar, tinha um conservatório, tem até hoje um conservatório estadual de música, onde quase todas as crianças iam aprender algum instrumento. E isso lá foi a primeira vez que eu percebi que eu tinha alguma diferença, né, entre as outras crianças, porque quando a gente é criança a gente não percebe, né, não tem diferença, a gente brinca junto, a gente arranja soluções, né, eu falo que criança não é o preconceito se aprende, e criança não é preconceituosa, criança é curiosa, né. Bifurcação de uma rua de paralelepípedos com casas. Moira, em cima de um tablado sob uma tenda quadrada branca. Penduradas na parte interna do teto da tenda, pipas coloridas e ao fundo um tecido claro com folhagens. Moira veste uma blusa laranja e calça roxa com franjas na altura do joelho. Diante do tablado, uma plateia de crianças. Então eu vim para o Rio fazer faculdade, ainda na coisa de escolher o que fazer, eu tinha o desejo de fazer artes cênicas, mas não tinha nenhum incentivo. Eu também fiquei morando na cidade do interior, onde eu não tinha acesso a coisa, não tinha nenhum espaço cultural, não tinha teatro, não tinha cinema, não tinha nada. Então, isso ficou meio entubado, né? Eu vim para o Rio e fiz jornalismo. Fiz faculdade de jornalismo na antiga faculdade da cidade, que é lá em Ipanema. E lá na faculdade da cidade tinha, onde tinha jornalismo, né, tinha dança, e eu sempre ficava assim com aquela coisa, achava lindíssimo as características, né, da turma de dança, as meninas de dança, sempre com aquelas mochilas enormes, com roupas, né, com não sei o quê. E eu acho pensar isso muito tempo depois, eu acho muito engraçado de eu ter convivido do lado, ali no mesmo lugar da faculdade de dança, que na época era uma referência também, né? Acho que só tinha lá e a Angel.
Eu entrei para a faculdade em 97, não conhecia a Angel Viana. Nunca nem tinha ouvido falar dela. Aí eu fiz aquela aula da bolinha clássica dela e terminei a aula assim muito tocada, muito mexida, chorando, chorava mesmo, assim, chorava, meio sem entender direito o que estava acontecendo, sabe? Mas uma vez escrevendo sobre isso, eu falei assim, acho que ali foi eu tipo, encontrei a ponta de um novelo que eu não sabia onde estava, mas quis ir atrás, sabe? Assim, era como se eu tivesse sido chamada para o meu propósito de vida. Em uma sala com piso de madeira e barras na parede, Moira de pé. À sua volta, mulheres deitadas no chão em diferentes posições. Na mesma sala, as mulheres sentadas tocam no próprio ombro. Então foi ali que eu aprendi que a dança podia ser aprendida de dentro para fora. Isso era inimaginável para mim, né? Porque a referência que a gente de dança, de uma aula de dança, é o professor na frente da turma fazendo os movimentos e os alunos veem e reproduzem, né? Era isso que tinha na minha cabeça, assim. E ali dentro eu descobri uma outra dança, uma dança que eu ia encontrando dentro de mim. O meu corpo como referência, né? O meu corpo como possibilidades, né? Então, isso é muito democrático, porque é uma dança que é acessível a qualquer pessoa. Tela dividida. À esquerda, Moira sentada numa poltrona, à direita, intérprete de Libras traduzindo. Mas o que você vê quando olha para mim? Um corpo limitado? Não, eu não estou falando de limitação. Estou falando de limites mesmo, contorno, bordas. O tecido do vestido contorna a pele. Agora sem a intérprete. Moira abre os braços para os lados. O contorno da alma. E aí, sim, eu fui descobrindo a minha quando eu comecei a querer me despertou o interesse de dar aulas. Eu nem me lembro exatamente assim como, assim, quando foi que eu achei que, eu acho que eu posso dar uma aula, não me lembro como, não. Mas eu comecei dando aula de curso livre lá no Angel, acho que por ousadia mesmo, né, assim, e vontade de experimentar. Então, para mim, era mais uma forma de experimentar coisas, experimentar possibilidades, né. É interessante essa pergunta, né? Assim, que eu acho que é como a gente percebe a falta. Talvez na presença, né? Interessante, porque você tem tantas possibilidades, né? Tantas formas de falar sobre isso, de abordar, né? Eu acho que eu tenho uma relação. A imagem de uma trilha e vegetação se sobrepõe à imagem da Moira. Sobre a falta que é nesse lugar de não valorizar muito ela, sabe? Então, assim, eu não fico na falta, eu fico na possibilidade. Eu não vibro no que eu não tenho, eu vibro no que eu tenho. Raiz de uma árvore. O tronco. A imagem vai se aproximando de uma fenda no tronco da árvore até ficar escuro. Fim. Entram os créditos. Artistas residentes: Anani Sanuvi, Carmen Luz, Conceição Carlos, Flávia Meirelles, Jéssica Castro, João Carlos Ramos, Juliana Melo, Moira Braga,
Thaisa Machado, Vini Ventania e Vitória Jovem. Coordenação artística, Maurício Lima e Thaís Schilink. Curadoria, Fábio Costa, Maurício Lima e Thaís Schilink. Vídeos, Iná. Produção, Nelly Coelho. Design e mídias sociais, Rodrigo Menezes. Intérprete de Libras, Jonatas Narciso. Audiodescrição, Nara Monteiro. Consultoria em audiodescrição, Moira Braga. Legendagem, transcrito já. Realização, Goethe Institut. Produção, Ginja Filmes e Produções. Apoio, Pandêmica.